Olá, meus queridos alunos, muito boa tarde. Aqui é o professor Henrique, do curso Lógica Online. Nossa aula de hoje, aula ao vivo, é do material de Geometria Analítica, ponto reta e a introdução à equação da reta, a identificação dela, toda essa história, né, que a gente colocou. Antes de explicar o que significa equação da reta, eu queria mostrar aqui a foto de um rapaz aqui que parece muito com o ex-namorado da Marcela. Tá aqui, olha. Esse aqui é o Descartes. Descartes, ele foi um dos maiores pensadores que já existiram na história, né? Ele desenvolveu toda uma base matemática que hoje em dia a gente chama de plano cartesiano. O plano cartesiano significa analisar equações de acordo com geometria analítica, ou seja, utilizando cálculos de ângulos e também de equações. Isso que é interessante se você pensar bem. Com respeito a equações da reta, vocês aprenderam algumas coisas básicas. Vocês aprenderam com a equação da reta y igual a x mais b. Do tipo, por exemplo, y igual a 2x menos 2, uma hipótese aqui. E quando você coloca essa equação dentro de um plano cartesiano, os valores de x e y, você pode, por exemplo, dizer o ponto em que essa reta toca o eixo x e o eixo y. Digamos, não é o caso aqui, mas apenas para ilustrar, que seja exatamente essa equação que eu estou colocando e anotando aqui nesse problema. Nós, anteriormente, diríamos que nós temos uma reta que ela pode ser positiva, porque ela é inclinada para a direita, que ela toca no eixo X e no eixo Y. Só que são informações incompletas, de certa forma. O que nós vamos aprender agora é aplicar esse sistema cartesiano dentro de uma série de equações em que nós vamos identificar o ângulo desta reta, o coeficiente linear, o coeficiente angular. Se eu tiver outra reta, a distância entre elas, se há paralelismo entre elas, ou então concorrência, vamos verificar todos esses casos nesse assunto que nós vamos começar agora. Para começo de conversa, vamos relacionar. Vamos começar com o sistema ortogonal. O sistema ortogonal é o sistema do cartesiano, em que nós temos esses pontos aqui. Digamos que eu tenho esse ponto 0, 0, observe esses pontos aqui, pontos 3, 2, ponto C, menos 1 e 4, ponto D, menos 2 e menos 3. Ponto E, só para ficar mais chique, 2 e menos 1. Quando você coloca esses dados dentro de um plano cartesiano, você consegue saber a posição desses pontos dentro desse sistema. Observem aqui, eu vou colocar apenas valores aproximados, tá bom? Para a gente poder relacionar. 1, 2, 3, aqui 1, 2, 3, aqui menos 1, menos 2, menos 3, e aqui menos 1, menos 2, menos 3 para eixo Y. Então, quando eu faço o primeiro ponto é o ponto 0, 0, é aqui. Se chama origem dos sistemas. Quando eu pego o ponto 3, 2, significa que é o par ordenado. Então, o par ordenado é sempre colocado na forma XY, pelo menos a análise dele. Quando a gente fala colocar na forma XY, significa que a gente coloca como primeiro ponto X e o segundo ponto Y. A união dos dois forma um ponto no plano cartesiano. Então, nós temos X igual a 3 e Y igual a 2. Desculpa aqui. X igual a 3 e Y igual a 2. Esse aqui vai ser o ponto, esse aqui foi o ponto A, esse aqui vai ser o nosso ponto B. Menos 1 e 4, x igual a menos 1, y igual a quê? 4. Ponto C, menos 2 e 3, aliás, menos 2 e menos 3, e finalmente 2 e menos 1. E considera-se essa relação ainda de acordo com o que nós já estudamos anteriormente. Vocês têm que lembrar com respeito aos quadrantes do sistema. Dentro aqui do plano cartesiano, eu tenho esses valores relativos a x e a y. Deixa eu fazer um plano cartesiano um pouco mais chique, tá bom? Y e x. Então, no primeiro, aqui eu tenho o primeiro quadrante, aqui eu tenho o segundo quadrante, aqui eu tenho o terceiro quadrante e aqui eu tenho o quarto quadrante. No primeiro quadrante eu tenho x e y positivo, no segundo quadrante eu tenho x negativo e y positivo,
No terceiro quadrante, os dois são negativos. Lembre-se, a gente está olhando para a parte negativa daqui e negativa daqui, tá vendo? É bem simples lembrar. E aqui vai ficar como? Positivo, essa parte, e negativa. Então, quando você fala de coordenada cartesiana ou sistema cartesiano, é tudo a ver com René Descartes. Então, é bem interessante, é bem legal. Tá bom? Vamos tentar identificar, aplicar isso no exercício? Vamos lá agora. Exercício 1. Tirar um print. Dentro do possível, o pessoal que está vendo nossa aula ao vivo, tire print. Tá? O pessoal que está vendo nossa aula pela primeira vez no YouTube, pausa, tira print, anota, não se preocupe não. Exemplo. É dado o ponto P, que é o ponto 2m mais 1, e menos 3m menos 4. Esse ponto pertence ao terceiro quadrante. Determine os possíveis valores de m nessas condições. Bom, em primeiro lugar, tenho aqui o plano cartesiano. Quando você coloca a relação de plano cartesiano, você tem isso daqui. Você tem valores de y, você tem valores de x. Isso aqui significa primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. No primeiro quadrante, eu tenho os dois positivos, x e y positivo. No segundo quadrante, x é negativo e y é positivo. E no terceiro quadrante, os dois são negativos. Na verdade, essa é a pergunta do problema. Ele se refere ao terceiro quadrante. Como ele diz que os pontos, quais são esses pontos? O primeiro ponto é o ponto x, é o valor de x, né? Que é 2m mais 1. E o valor de y, quanto vai ser? Vai ser 3m menos 4. Para que esses pontos pertençam ao terceiro quadrante, eles têm que obedecer uma condição. Qual? Primeiro para o x. X, aqui y. Para o x. Que 2m mais 1, para pertencer ao terceiro quadrante, ele tem que ser o quê? Negativo. Ou seja, menor do que zero. Ou seja, 2m tem que ser menor do que menos 1. M tem que ser menor do que menos 1 sobre 2. Respira. Segunda parte. O valor de y, para que exista, o que tem que acontecer? O valor de y, para que exista, eu tenho que ter menos 3m. Menos 3m. Menos 4 tem que ser também menor do que zero. Menos 3m tem que ser menor do que 4. M tem que ser menor do que 4 sobre menos 3. Multiplica por menos 1. M tem que ser maior que 4 terços. Não esquece, quando multiplica por menos 1, muda o sentido da desigualdade. Isso daqui. Aliás, deixa assim mesmo. Não precisa nem mudar. Para que eu vou mudar? M é menor do que menos 4 terços. Então, qual vai ser a resposta certa? Vamos ter que analisar isso daqui. A primeira que ele falou para mim é menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 é 0,5. 0,5 eu vou colocar para cá. Menos 1 sobre 2. O segundo gráfico que eu estou analisando é que tem que ser menor do que 4 terços. 4 terços está por aqui. Menor do que 4 terços. E aqui, menor do que 1 sobre 2. Qual a resposta certa? A resposta certa é o ponto em que os gráficos são iguais. Eles são iguais a partir do menos 4 terços. Nesse caso, nós temos que lembrar qual vai ser o conjunto de solução. Que x pertence a reais, tal que a resposta, para ser válida nesse caso, significa m menor do que menos 4 terços. Aliás, não é nem x, é m. M pertence a reais, tal que m é menor do que 4 terços. Então, essa é a análise. Então, quando nós analisamos e nós aprendemos a identificar os pontos dentro do plano cartesiano, a segunda coisa que a gente tem que fazer, aprender, é calcular a distância que pode existir entre um ou mais pontos. Por exemplo,
Distância entre dois pontos. Imaginemos os pontos, ponto A, que é formado por XA e pelo YA, e também o ponto B, que ele é formado por XB e YB. Se nós desenharmos esses pontos dentro do plano cartesiano, eu vou ter essa relação de Y e X. No primeiro caso, apenas para efeito de cálculo, eu vou admitir que os dois pontos pertencem ao primeiro quadrante. Dito isso, eu tenho os valores de XA e aqui YA, esses valores aqui eu, Henrique, estou colocando, tá bom? E aqui eu tenho XB e aqui eu tenho YB. Se eu perguntasse para vocês qual é a distância entre esses dois pontos, você diria que a distância era D. Acontece que, observem de perto, eu posso relacionar um Pitágoras bem aqui, vocês estão vendo? A distância deste ponto até este ponto chama-se XB menos XA. E a distância deste ponto até este ponto chama-se YB menos YA. Variação, diferença, não é que é chique? Portanto, quanto que vai ser a distância deles? Se fosse um triângulo retângulo, na verdade é um triângulo retângulo, se fosse um triângulo retângulo simples, na verdade, eu faria como? Hipotenusa ao quadrado igual a cateto quadrado mais cateto quadrado. Na verdade, é o que eu vou fazer. Isso aqui vai ficar como? Observem aqui. A distância do ponto A para o ponto B ao quadrado é igual a XB menos XA elevado ao quadrado mais YB menos YA elevado ao quadrado. Eu vou passar esse quadrado para o outro lado para ficar mais chique, então vai ficar como isso daqui. A distância do ponto A para o ponto B é igual a raiz da variação dos valores de x elevado ao quadrado. Observe que a ordem é completamente irrelevante. Menos YB menos YA elevado ao quadrado. Isso aqui, embora eu não goste de falar, é a fórmula da distância entre dois pontos. É a fórmula da distância entre dois pontos. E essa fórmula da distância entre dois pontos é aplicada quando o ângulo ele é diferente de 90 ou 180 graus, nos pontos que ele der para a gente. Como assim, Henrique? É porque... Deixa eu mostrar um pequeno detalhe para vocês. Às vezes, é muito mais fácil cálculo quando você tem o ponto na mesma linha imaginária do eixo Y ou na mesma linha imaginária do eixo X. É bem simples, é só calcular a distância entre eles e ponto final. Exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia de distância entre dois pontos. Imaginemos o ponto 1, que é o ponto 1 em 1, e o ponto 2, que é o ponto 3 em 1. Qual a distância entre esses pontos? Olha só, vocês estão percebendo que o y deles é igual? Se eu colocar esses pontos dentro do plano cartesiano, olha como é que ficaria. Vai ficar assim. Valores de y, e aqui eu tenho valores de x. Então, colocando aqui dessa forma, vai ficar como? X igual a 1, y igual a 1. X igual a 3, y também igual a 1. Olha. Qual a distância entre esses dois pontos? É fácil. A distância entre esses dois pontos é quanto? É 2. Beleza, né? Outro caso, por exemplo. Eu tenho um ponto A, que é a letra B. Eu tenho um ponto A, que é o ponto 1 e 2, e o ponto B, que é o ponto 1 e menos 4. Observe aqui que o x é o mesmo para os dois. Se eu colocar isso aqui dentro do plano cartesiano, valores de y, aqui eu tenho valores de x. Se eu colocar isso aqui, vai ficar x igual a 1, y igual a quanto? 2. X igual a 1, e y igual a menos 4. Então, quanto que é a distância entre esses dois pontos? É isso daqui, a distância entre eles. Então, só tem sentido falar dessa equação quando eu tenho desse jeito, quando eu tenho um ângulo formando com o eixo x, uma inclinação. Não importa se ela é para a direita ou para a esquerda, é irrelevante isso agora. O que importa é que eu tenho uma inclinação. Em qualquer caso, eu posso calcular a distância entre dois pontos, ou seja, utilizar
Teorema de Pitágoras. Ficou claro? Bora tentar aplicar isso no exercício para ver como é que funciona? Exercício 1. Ele fala o seguinte: um ponto P, A e 2 é equidistante. Só um minuto. É equidistante dos pontos A, 3 e 1, e do ponto B, que é 2 e 4. Calcule a abscissa do ponto P. Funciona assim, pessoal. Olhem para mim, por favor, na câmerazinha. Ordenada, Y, ordenada, X, abscissa. De novo, ordenada, X, abscissa. Então, quando ele pergunta qual é a abscissa, ele quer saber o valor de X do ponto P, que inclusive é o que efetivamente está faltando aqui, que é o valor desse parâmetro, o valor dessa variável extra. Quando ele fala que a distância, vamos descrever. Quando ele fala que o ponto P é equidistante dos pontos A e B, significa que a distância do ponto P para o ponto A tem que ser igual à distância do ponto P para o ponto B. Que é a distância do ponto P para o ponto A? É igual a raiz de xp menos xa elevado ao quadrado. É sempre um menos outro. Você escolhe a ordem, desde que se mantenha, tá? Mais yp menos ya elevado ao quadrado. Isso aqui é igual à distância do ponto P para o ponto B, que é igual a quanto? Que é xp menos xb elevado ao quadrado, mais yp menos yb elevado ao quadrado. Analisando, deixa eu me colocar aqui embaixo, só para não perder de vista o que eu estou fazendo. O ponto P é o ponto A e 2. O ponto A é o ponto 3 e 1. E o ponto B é o ponto 2 e 4. Substituindo, o que eu tenho? Eu tenho raiz de quanto? xp, que é o A, menos o xa, que é 3, elevado ao quadrado, mais o yp, que é 2, menos o ya, que é 1 elevado ao quadrado, igual a quanto? Igual a raiz de quanto? xp, que é o A, menos o xb, que é 2, elevado ao quadrado, mais yp, que é 2, menos yb, que é 4. Fazendo o cálculo aqui, a raiz eu posso cancelar, porque igualdade a gente pode levar ao quadrado direto, né? Porque aqui, para cancelar uma raiz, o que a gente faz é levar ao quadrado desse lado e desse lado. Cancela as raízes aqui, ó, tá vendo? Aí vai ficar como isso? Vai ficar a menos 3 elevado ao quadrado. 2 menos 1 é 1. 1 ao quadrado é 1. Isso aqui vai ser igual a menos 2 elevado ao quadrado, mais 2 menos 4 é menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Isso aqui eu faço um produto notável, tá bom? Lembra-se, o quadrado primeiro mais 2 vezes, primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo. No caso específico aqui, é menos. Então vai ficar como? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo mais 1, não esquece do mais 1. E aqui o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo mais 4. Esse A ao quadrado, qual ao quadrado cancela, porque passando para o outro lado ficaria com o sinal oposto, portanto daria para cancelar. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar menos 6A, passa para o outro lado aqui, mais 4A. 9 mais 1 é 10, passa para o outro lado, 4 mais 4 é 8, menos 10. Isso aqui vai ser igual a quanto? A menos 2A igual a quanto? Menos 2 multiplica por menos 1. Isso aqui vai ser igual a 2 dividido por 2, portanto, o valor da abscissa que nós estamos procurando é 1. É desse jeito. Os cálculos não são complicados, na verdade são até animados, tá bom? Bom, agora que nós já entendemos essas relações, podemos aplicar isso para um próximo tópico, que é o que nós chamamos de coordenadas de um ponto médio. Vamos fazer.
Opa, rapidinho. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui, muito importante. Só um minuto, senhores, por favor. Beleza aqui. Então, nós temos esse ponto A. O A vai ser igual a quanto? O A vai ser igual a 1. Na letra... Eu tenho um outro exemplo, que talvez fique bem interessante para colocar. Exemplo 2. É dado um triângulo. É dado um triângulo. E esse triângulo tem os seguintes vértices. -2, 4. O triângulo B, -5 e 1. E o triângulo C, -6 e 5. Prove que ele é isósceles. Geometria analítica significa analisar os pontos segundo equações matemáticas e definições de geometria. Jamais tem a ver com o desenho da figura. Portanto, eu vou colocar um esboço aqui apenas mental, tá? Mas é completamente relevante a ordem que eu coloque. Ele é um triângulo. Se é um triângulo, ele tem os pontos A, B e C. O triângulo A, os vértices são -2 e 4, -5 e 1, e o C é -6 e 5. Ele quer que seja isósceles. O que é isósceles? Isósceles é um triângulo que tem dois lados de medida igual, dois lados de medida igual e o outro diferente, óbvio, né? Então, isso é a definição de triângulo isósceles. O que significa isso? Que eu tenho três distâncias aqui na prática, quando eu faço esse cálculo. Eu tenho a primeira distância, eu tenho a distância do ponto A para o ponto B, eu tenho a distância do ponto A para o ponto C e tenho a distância do ponto B para o ponto C. Para que esse triângulo seja isósceles, duas dessas distâncias, que eu não sei quais são, tem que ser iguais, e a outra não. Então, para resolver isso daqui, o que eu tenho que fazer? Tenho que calcular a distância, né? Que legal? Vamos fazer. Primeiro, a distância do ponto A para o ponto B. O que é? A distância do ponto A do ponto B é igual a quanto? É igual a xa menos xb elevado ao quadrado. Lembre-se, a ordem que decide sou eu, tá bom? Então, a única coisa que eu tenho que me preocupar o tempo todo, se eu coloco xa menos xb, do outro lado tem que ser ya menos yb. Se eu coloco xb menos xa, do outro lado tem que ser yb menos ya. Primeiro, segundo, de acordo com o que eu escolher, de acordo com o que eu definir. Ficou claro aqui? Beleza. Então, vamos lá. Vai ficar mais ya menos yb elevado ao quadrado. A distância do ponto A para o ponto B é igual a quanto? É igual a raiz de... Quem é o xa? -2 menos xb elevado ao quadrado mais ya, que é igual a quanto? É igual a -5 ya 4 menos yb, que é 1 elevado ao quadrado. A distância do ponto A para o ponto B é igual a quanto? A raiz de -2 mais 5 é 3. 3 ao quadrado é 9. Mais 4 menos 1 é 3. E 3 ao quadrado também é 9. A distância do ponto A para o ponto B é igual a raiz de 18. 18 não tem raiz exata, mas pode ser o quê? Fatorado. Por 2 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. A distância do ponto A para o ponto B vai ser igual a 3 ao quadrado vezes 2. A distância do ponto A para o ponto B é igual a quanto? É igual a 3 raiz de 2. Pronto, já matamos a primeira. Vamos verificar as próximas agora. Qual é a próxima que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular a distância agora, já foi isso daqui, agora a distância do ponto A para o ponto C. O que é a distância do ponto A para o ponto C? A distância do ponto A para o ponto C é igual a raiz de xa menos xc elevado ao quadrado, mais ya menos yc elevado ao quadrado. A distância do ponto A para o ponto C é igual a quanto? A raiz de xa, quanto que é o valor de x? Deixa eu me colocar os pontos aqui. O ponto que eu tenho é o ponto A, que é o ponto -2 e 4, e o ponto C, que é o ponto -6 e 5. Quem é o xa? É -2, menos xc, menos com menos, mais, elevado ao quadrado, mais ya, que é 4, menos yc, que é 5.
A distância do ponto A para o ponto C é igual a quanto? É igual a raiz de menos 2 mais 6 é 4. 4 quadrado é igual a, normalmente, 16. Aqui, 4 menos 5 é menos 1. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. Portanto, a distância do ponto A para o ponto C é igual a raiz de 17. Raiz de 17, 17 é primo, não dá para fatorar. Qual o próximo que a gente vai fazer agora? A distância já foi, distância do ponto A para o ponto B, distância do ponto A para o ponto C, agora a distância do ponto B para o ponto C. Distância do ponto B para o ponto C. Isso aqui vai ser igual a quanto? Eu sabia. Já. A distância do ponto B para o ponto C. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar xb menos xc elevado ao quadrado mais yb menos yc elevado ao quadrado. A distância do ponto B para o ponto C é igual a quanto? A raiz de quem é o xb. Ah, esqueci de colocar o ponto, né? O ponto B é o ponto menos 5 e 1, e o ponto C é o ponto menos 6 e 5. Quem é xb? Xb vai ficar menos 5 menos xc, menos com menos, mais elevado ao quadrado, mais yb, que é menos, troca, xb, que é menos 5, menos, menos, mais 6 elevado ao quadrado, tá certo. Yb é igual a quanto? 1 menos yc, que é 5 elevado ao quadrado. A distância do ponto B para o ponto C é igual a quanto? Aqui vai dar menos 5 mais 6 é 1, o quadrado é 1, mais menos 1, 1 menos 5 é menos 4. Menos 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Portanto, essa distância do ponto B para o ponto C é igual a quanto? É igual a raiz de 17. Parabéns. Nós acabamos de descobrir que realmente ele é isósceles. Por que ele é isósceles? Porque eu tenho duas medidas iguais e a outra lá é diferenciada. Ficou claro aqui? Beleza. Próximo tópico. Vamos relacionar e aprender. Agora vamos estudar o que é ponto médio. Quando eu tenho dentro de um plano cartesiano, eu tenho um ponto A. O ponto A é formado por XA, YA, e, é claro, eu tenho um ponto B, que ele pode ser formado por XB, e ele pode ser formado por YB. Eu posso colocar esses pontos aqui dentro do plano cartesiano, relativo aos valores de Y e X. Eu tenho XA, e aqui eu tenho YA, e aqui eu tenho o quê? XB, e aqui eu tenho YB. Se eu juntar XA com YA, eu tenho ponto A. Se eu tenho XB com YB, eu tenho ponto B. E eu posso ter um segmento de reta entre eles. Esse segmento de reta representado aqui. O ponto médio entre esses dois, eu tenho uma distância, digamos que seja uma distância D. O ponto médio fica no ponto D sobre 2, obviamente. Esse ponto médio, ele é formado pelo que nós chamamos de X médio, ponto X médio, e pelo Y médio. Nós vamos precisar desses pontos para fazer esse cálculo agora. Esse é o ponto médio, o ponto M. Deixa eu escrever isso daqui. Significa aqui ponto médio. Esse ponto médio é a média aritmética dos pontos. Esse ponto médio é a média aritmética dos pontos. Como se calcula? Bem fácil, na verdade. O x médio é xa mais xb dividido por 2. Ou seja, de novo, ponto médio, média aritmética dos pontos. Quem é o y médio? Y médio vai ser o quê? Vai ser YA mais YB dividido por 2. Isso aqui é a definição de ponto médio. Tome cuidado.
É uma coisa óbvia, mas, por favor, ponto médio, os pontos têm que ser distintos, né? Se forem os mesmos pontos, não tem como existir ponto médio. Ou seja, tem que ser pontos opostos, tá bom? Opostos não, tem que ser pontos diferentes, pontos distintos, pontos separados. Ficou claro aqui a definição? Beleza, aqui. Vamos verificar aqui um problema. Ponto médio, exercício 1. É dado um triângulo de vértices A, 2 e menos 6, B, menos 4 e 2, e C, 0 e 4. O problema é bem simples. A pergunta do problema é: calcule o comprimento das medianas de cada um dos vértices desse triângulo. Calcule o comprimento da mediana de cada um dos vértices desse triângulo. Quando eu tenho um triângulo, tá aqui, beleza? Quando eu tenho um triângulo, posso desenhar ele aqui, desenho em qualquer ordem que eu achar melhor. Aqui eu tenho um ponto A, tenho um ponto B, eu tenho um ponto C. O ponto A desse triângulo, ele é formado por 2 e menos 6. O ponto B, ele é formado por menos 4 e 2. E o ponto C é formado por 0 e 4. A mediana, senhores, é uma reta que passa, por exemplo, que sai aqui do ponto A e vai até o cateto oposto no ponto médio, no ponto M, que eu vou chamar M de BC. A outra mediana, em relação ao vértice B, parte do vértice B e acha aqui no cateto oposto, ponto médio, de AC. E, finalmente, a última mediana desse triângulo parte aqui do vértice C. É por isso que é sempre função do vértice, né? Para chegar bem aqui, no ponto M daqui, que é o ponto M de AB. Como ele quer que calculemos os comprimentos dessas medianas, nós temos que, passo número 1, achar os pontos médios e depois calcular a distância entre o vértice e esse ponto médio. É bem simples, na verdade. A mediana, bora fazer de cabeça, tá? Vou tentar ensinar vocês a como fazer isso, tá bom? A mediana tá simples, porque a mediana é sempre a média aritmética dos pontos. Por exemplo, M de AC soma os valores de x e divide por 2. 2 mais 0 é 2, dividido por 2 é 1. Y agora, menos 6 mais 4 é menos 2, dividido por 2 é menos 1. Pronto, já foi o ponto M aqui. O próximo, M de BC, soma os valores de x. Menos 4 mais 0 é menos 4, dividido por 2 é menos 2. Y agora, 2 com mais 4 é 6, dividido por 2 é 3. E finalmente esse ponto M de AB é menos 4 com 2, vai ficar menos 2, dividido por 2 é menos 1. E finalmente o Y, que é 2 menos 6, que é menos 4, dividido por 2 é menos 2. Eu não vou fazer todos, porque envolvem 3 cálculos distintos aqui. Aliás, eu acho que dá para fazer. Bora lá, bora fazer. Vai ficar como? Primeiro, eu vou calcular a mediana do vértice A, tá? Vai ficar como? A mediana do vértice A é a distância do ponto A ao ponto M de BC. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser raiz de XA menos o seu ponto médio,
mais YA menos o ponto médio dele. Então, a distância do ponto A para o ponto médio, a partir de agora eu vou falar desse jeito, é igual a quanto? A raiz de XA, que é 2, menos o XM, que é 2 também, 2 ao quadrado, vai ficar YA, que é menos 6, menos YM, que é 3 elevado ao quadrado. A distância do ponto A para o ponto M é igual a quanto? A raiz, 2 mais 2, 4, 4 quadrado é 4, 4 quadrado é 16, mais menos 6 com menos 3 é menos 9. E menos 9 elevado ao quadrado é igual a quanto? Menos 9 elevado ao quadrado é igual a 81. Então, essa distância do ponto A para o ponto M é igual a 16 mais 81, que é 97. 97 é primo, não dá para fatorar, deixa assim mesmo. Próximo agora, qual é? A distância do ponto B para o ponto M. Esse aqui vai ser o quê? Raiz de... Para fazer rápido agora, nós já sabemos, tá bom? Do ponto B para o ponto M, que é esse aqui, M de AC, né? Vai ficar menos 4, menos o dele, que é 1, elevado ao quadrado, mais YA, YB, no caso, que vai ser 2, menos YM, que é 1, elevado ao quadrado. A distância do ponto B para esse ponto médio é igual a quanto? Menos 4 com menos 1 é 5, 5 quadrado é 25, mais 3, 2 mais 1, 3, 3 ao quadrado é 9. Isso aqui, essa distância do ponto B para o ponto M é igual a 25 mais 9, que é raiz de 34. 34 dividido por 2, 17. Não vai ficar nisso mesmo. Não vai dar para fatorar muita coisa, deixa assim mesmo. E, finalmente, para acabar, a distância do ponto C para o ponto M. Do ponto C para o ponto M de AB. Beleza. É igual a quanto? Raiz de XC. Vamos fazer o cálculo. Quem é o XC? É menos 1. É 0. Menos 1, que é 1 ao quadrado, mais YC, que é 4, menos aqui. Distância do ponto C para o ponto M é igual a quanto? Igual a raiz, que é 1. Aqui, ó, 0 menos 0 mais 1 é 1, né? E 1 ao quadrado é 1. Mais 4 mais 2 é 6. 6 ao quadrado é 36. Portanto, essa distância de C para M é igual a raiz de 37, que não pode ser fatorado. Não é complicado, não é verdade? Muito chato ou muito complicado? Vamos verificar aqui. Então, nós entendemos até agora como é que funciona a distância entre dois pontos. E depois também como é que funciona a relação de ponto médio entre eles. Agora, o que nós vamos tentar aplicar é a condição de alinhamento de 3 pontos dentro da geometria analítica. Vamos ver agora. Gessiane, fala a verdade, esse assunto é legal, né? Muito bacana. Laine está se apaixonando, né, por matemática, né? Não. Condição de alinhamento de 3 pontos. Vocês verificaram na nossa aula de geometria espacial que os 3 pontos dentro da geometria, eles podem estar ou não alinhados. Quando eu tenho 3 pontos alinhados, imaginemos aqui, olha, dentro do plano cartesiano, deixa eu desenhar 2 planos cartesianos, né? Aqui y x, aqui outro plano cartesiano, falou de y e x. No caso aqui, nós temos 3 pontos. Vamos colocar aqui xa, YA, XB, YB. XC,
YC. Se você pegar esses pontos aqui, claramente você consegue passar uma linha através deles. Nós dizemos que esses pontos estão alinhados. No outro caso, eu vou colocar aqui aleatoriamente, aqui os pontos A, aqui o ponto B e aqui o ponto C. São pontos não alinhados, ou seja, formam outra figura geométrica, que é um triângulo. Matematicamente falando, quando três pontos estão alinhados, a regra básica da geometria aqui é a seguinte. Quando temos três pontos alinhados, o determinante desses pontos é nulo. Consequentemente, nós temos determinante igual a zero, determinante de três pontos, né? Determinante de três pontos iguais a zero. O que significa? Significam pontos alinhados. Se eu tenho um determinante diferente de zero, significa o quê? Pontos não alinhados. É bem simples de lembrar. Mas espera aí, Henrique. Vamos ver o seguinte, agora ver se eu entendi. Isso aí você se perguntando, né? Eu tenho aqui o ponto A, que ele é formado por XA, YA. Eu tenho o ponto B, que ele é formado por XB e YB. E tem o ponto C, que ele é formado por XC e YC. Como é que eu expresso isso em determinante? É assim, olha, presta atenção. Você vai colocar aqui, olha, XA, YA, XB, YB e XC, YC. Aí você completa o resto do determinante com o número 1 para ficar chique, tá bom? Aí você diz, tem que ser o determinante 3 por 3, né? Você diz que tudo isso tem que ser igual a quanto? Zero. Isso aqui significa condição para ter três pontos alinhados. Se forem não alinhados, isso aqui é pontos alinhados. Se forem não alinhados, como é que ficaria? XA, YA, XB, YB, XC, YC, completa o determinante aqui com 1, vai ficar bonitinho, vai ficar como? Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1, beleza, aqui, morreu. Isso aqui tem que ser o quê? Diferente de zero. Nessa situação, nós estamos dizendo que esses pontos, eles são o quê? Esses pontos são não alinhados. Fácil, não é verdade? Vamos tentar ver como é que funciona isso? Entenderam a ideia aqui? Perfeito. Observem. Próximo caso. Exemplo. Verifique se os pontos A, menos 3 e 5, B, 1 e 1, e C, 3 e menos 1, estão alinhados. Muito bem, vamos verificar. O que designa, como é que eu consigo determinar se esses pontos estão alinhados? É simples. É que, quando eu fizer o determinante desses três pontos, o determinante deles vai ter que ser nulo. O determinante deles vai ter que ser nulo. Determinante sendo nulo, o que acontece? Pontos alinhados. Só um minuto aqui, meninas, por favor. Só um minuto, por favor. Então, vamos lá. Vamos fazer o determinante desses pontos aqui. Eu sei que, se eles forem alinhados, o determinante vai ser nulo. Vamos fazer isso daqui. Determinante vai ser igual a quanto? Você tem alguma dúvida com respeito a determinante de matrizes?
Caso você tenha alguma dúvida, determinante de matrizes, entre em contato comigo. Seja como for, eu vou colocar uma aula extra no nosso grupo de matrizes e determinantes para a gente revisar. Tá ok? Vamos lá fazer. Vai ficar como isso daqui? Coloca o ponto A, que é menos 3 e 5. Qual é o próximo ponto? 1 e 1. Qual é o próximo ponto? 3 e menos 1. Aí você vai completar todo mundo com o número 1 aqui para ficar bonitinho, tá? Aí você vai fechar o determinante. Para fazer esse determinante, eu gosto de fazer o método mais direto, tá bom? Normalmente, eu pediria para vocês responderem o determinante pelo método de Sarri. Mas agora, eu vou pedir para fazer pelo método direto. Como é que se faz? É bem simples, na verdade. Esse 3 aqui joga aqui para cima, vai ficar 3. Esse menos 3 joga aqui para baixo, vai ser menos 3. Esse 1 joga para cá e esse 1 joga para baixo. Porque quando você faz o determinante, olha como é que fica aqui. Aqui, ó, primeiro da esquerda para a direita, tá bom? Isso aqui vai dar quanto? 1 vezes menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Aí menos 3 vezes 1 é menos 3, vezes 1 é menos 3. E 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1 é 15. Mais 15. Aí menos, abre parêntese, porque a volta sempre vai ficar como? Aqui, ó. 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 1 vezes menos 3 é 3. 1 vezes 1 é 1. Vezes 3 é 3. 1 vezes 5 é 5. 5 vezes 1 é 5. Pronto, terminei. Isso aqui vai ficar quanto? Fazendo o cálculo, terminando, vai ficar menos 1 com menos 3 é menos 4. Menos 4 mais 15 é mais 11. Menos, resolve esse parênteses aqui. Isso aqui é 3 mais 3, 6. 6 mais 5 vai dar quanto? 11 também. Vai ficar 11 menos 11. Olha, deu zero. Determinante igual a zero. O que significa isso? Significa que os pontos estão o quê? Alinhados. Chique, não é verdade? Tem aluno que perguntou uma vez assim para mim, Henrique, os problemas vão sair desse jeito, não é só desenhando plano cartesiano para saber se é alinhado ou não? Não, a questão não é essa. A questão é que a gente sempre vai resolver, vai cair em sistema de equações, tanto que eu coloquei essas possibilidades nos exemplos das nossas apostilas. Nós temos que saber a definição para poder entender a aplicação. Não esqueçam disso, tá? Bom, terminamos isso aqui. Esse aqui foi a condição de alinhamento de 3 pontos. Eu tinha falado lá no começo da nossa aula, quando você escreve uma reta, ela sempre forma um ângulo em relação ao eixo X. O próximo tópico dessa agora, a gente vai ver, é como calcular e como relacionar esse ângulo, tá bem? Só um minuto, por favor. Já. Inclinação de uma reta. Como eu falei anteriormente, quando nós temos uma reta dentro de um plano cartesiano, ela pode fazer esse tipo de desenho aqui. Uma reta R. E o ângulo que ela forma em relação ao eixo X é chamado de ângulo θ. Esse ângulo aqui, ele é chamado de inclinação da reta. Essa inclinação da reta, conforme for aplicada, ela pode ser desse jeito, ela pode ser desse jeito aqui também. Nesse caso vai ser esse ângulo completo. Ela pode ser assim, ângulo de 90 graus, e assim por diante. Então, nós temos que calcular esses ângulos relativos, tá bom? Temos que calcular, como nós vamos aprender agora, a como calcular esse ângulo. Esse ângulo,
ele é calculado através de uma relação chamada coeficiente angular da reta, que eu vou mostrar para vocês agora. Observe. Aqui é a pergunta, né? Como calcular esse ângulo? Coeficiente angular da reta. O coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. É a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. A gente representa essa tangente por m, tá bom? M vai ser a tangente de θ, que a gente vai relacionar, tá bom? Então, tem que tomar o cuidado, bem interessante. Assim, desculpa, um pequeno detalhe aqui, rapidinho. Esses dois casos aqui, olha, tem um detalhezinho de tangente que às vezes pode ficar um pouco confuso. Por exemplo, aqui eu tenho os valores de y, eu tenho os valores de x, eu posso colocar minha reta, ela está bem aqui. Que ângulo é esse? Tu fala, ângulo alfa. Na verdade, esse alfa aqui, se eu for bem cuidadoso, nós dizemos que esse ângulo alfa aqui está compreendido entre 0 e 90 graus. Tá bom? Quando é desse jeito que eu desenhei. Quando é inclinado para a direita, por assim dizer, tá bom? Observe esse outro caso aqui. Fala, Gessene. Vamos subir aí rapidinho, só para eu ver a continuação desse coeficiente. Tá, obrigada. Tá bom. Beleza, então esse ângulo pode ser dessa maneira aqui. Uma reta inclinada para a direita, né? Nesse outro caso, observe aqui, olha. Eu tenho o valor de y e aqui eu tenho valores de x. Nessa outra relação, essa reta ela está inclinada para a esquerda. Qual ângulo que a gente está procurando? Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo alfa. Nesse caso, o ângulo alfa ele está compreendido entre 90 e 180 graus. Esses dois casos são os casos comuns, que vão aparecer mais para a gente nos exercícios. Os outros dois são esses daqui, olha. Copiaram? Tiraram print? Pois é. Os outros dois são esses. De y, x. No primeiro caso aqui, eu tenho uma reta que ela é completamente paralela. Muito obrigado, meu amor. Você é espetacular. Obrigado. No primeiro caso, eu tenho uma reta paralela ao eixo x. Deixa eu mostrar aqui. Nesse caso aqui, quando a reta é paralela ao eixo x, nós dizemos que a tangente de alfa, tangente de θ, é zero, porque o ângulo formado aqui é a tangente de 0 graus, que é zero, tá bom? Respira. No outro caso, tem o valor de y, para cá tem o valor de x. Eu tenho a reta que ela é perpendicular aqui, ó. Nós dizemos nessa situação aqui que eu tenho o ângulo aqui é 90 graus, é óbvio. Quando eu tenho θ igual a 90 graus, deixa eu apagar isso aqui. Quando eu tenho esse θ igual a 90 graus,
nós dizemos que a tangente de 90 graus, ela não existe. Ou seja, ela é não definida. Então, é uma situação que eu não tenho tangente. Eu só tenho apenas um ponto que passa no eixo x igual a k, x igual a alguma coisa, tá bom? Apenas isso. Tá, Henrique, como é que se calcula esse bendito desse ângulo? Na verdade, é bem simples. Vamos escrever isso aqui. Como se calcula o coeficiente angular? Se você estiver dentro do plano cartesiano, essas relações de valores de y e x, você tem os valores de xa e ya. Eu já falei aqui, eu tenho xb e aqui eu tenho yb. Juntando todo mundo, eu tenho esses dois sistemas. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. E quando eu passo a reta aqui, eu tenho nossa reta. O ângulo relativo é sempre em relação ao eixo x, que é esse ângulo alfa aqui, ângulo θ qualquer. Para calcular esse coeficiente angular do ângulo, nós chamamos isso aqui de m, esse coeficiente angular. Esse m, que é essa tangente de θ, que é o coeficiente angular, é calculada pelo yb menos ya dividido por xb menos xa. Consegue decorar isso? xb, yb menos ya, não esquece, na verdade é cateto. É porque isso daqui é xb menos xa, e aqui é yb menos ya. Como eu falei que o coeficiente angular é a tangente do ângulo, tangente do ângulo alfa, tangente de θ, vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É por isso que eu escrevo dessa forma. Lindo, não é verdade? Vamos tentar aplicar isso em exercícios? Beleza. Dito isso daqui, e eu já expliquei tudo isso, a partir do coeficiente angular, que é o valor do coeficiente angular, não é do ângulo, é o valor dele, tá bom? Nós podemos escrever a equação de uma reta. Como? Observem, por favor. Assim, né? Deixa eu só mostrar um exemplo, né? Sobre como calcular isso daqui, né? Exemplo, né? Exemplo 1. Aqui, A. Aqui eu tenho A, que é 3 e 2, e tenho o ponto B, que é menos 3 e menos 1. A pergunta do problema é bem simples. Calcule o coeficiente angular. Calcule o coeficiente angular nestas condições. Bom, relacionando aqui, vai ficar como? Quando eu tenho... Quem é o coeficiente angular? Acabei de falar. Vai ser yb menos ya dividido por xb menos xa. Isso aqui vai ser igual a quanto? Esse coeficiente angular vai ficar quanto? Yb, que é menos 3, menos o ya, que é 3 também, e xb, que é igual a 2, menos o ya, que é 1. Isso aqui vai ficar menos 6, dividido por 3, é igual a menos 3. Pronto, esse é o valor do coeficiente angular, bem direto, tá bom? Só que, a partir do coeficiente angular, nós podemos relacionar também a equação da reta que passa dentro desse sistema. Podemos escrever direto a equação da reta. Porque até agora, vocês sabiam fazer a equação da reta segundo o sistema de equações. Jesse, o que significa isso daí? É menos 2, não, ali, ó. Menos 6. Isso, muito obrigado, Jesse. Eu fiz isso aqui de propósito,
para ver se você estava prestando realmente atenção. Laine, tu nem falou, né? Tu viu como eu fiz de propósito, para ver se quem estava prestando atenção? Engraçado que não dá nem para acreditar nisso, né? Gerciana, tu tá viva aí? Tu tá aí ainda? Aliás, Tô. Laine? Tô. Ah, tá. Beleza. Então, beleza. Agora que nós entendemos isso daqui, muito obrigado, tá, minha querida Jéssica? Vamos agora aplicar isso na equação da reta. Vamos lá? Vou fazer agora. Existem duas maneiras. Só um minuto, rapidinho. Quando nós montamos esse cálculo aqui, de novo, aquele mesmo exemplo que a gente fez tantas vezes, nós temos um determinado ponto, ponto A, XB, YB, e o ângulo aqui, o ângulo θ entre eles. Nós escrevemos que esse ângulo θ é igual a quanto? Que é igual a YB menos YA dividido por XB menos XA. Para escrever uma equação da reta, na prática, para escrever a equação da reta, ou pelo menos a equação fundamental da reta, nós podemos dar uma pequena colocada aqui. Em primeiro lugar, a gente não precisa de dois pontos, a gente só precisa de um ponto e do coeficiente angular. Isso é a primeira maneira de escrever uma equação, que é a que eu quero passar nesse momento para vocês. Como assim? Se eu pegar esse cara e multiplicar para cá, eu posso arrumar esse daqui. Pode ficar assim, olha. Pode ficar XB, pode ficar o X menos X0 é igual... Rapidinho, desculpa. Vai ficar Y menos Y0 igual a N multiplicado por X menos X0. Onde esse X0 e Y0 é o ponto que você tem. Ou seja, para escrever a equação de uma reta, pelo menos nesse momento que eu estou ensinando para vocês, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de um ponto, x0 e y0, e o coeficiente angular. De um ponto e um coeficiente angular. Isso aqui é a primeira maneira de escrever uma equação da reta. Nós vamos ensinar duas maneiras para vocês aprenderem, tá bom? Tá, Henrique, como é que se faz isso? Vamos aplicar. Exemplo 1. Escreva a equação da reta que passa pelo ponto A, menos 1 e 4, e que tem coeficiente angular 2. Para fazer a equação da reta, no caso aqui, o que ele está me dando para escrever a equação da reta? Ele está me dando um ponto e o coeficiente angular. Ele está me dando um ponto e está me dando também o coeficiente angular. Como é que eu escrevo essa equação? Utilizo a fórmula, falem comigo, tá? Laine, ioiô, michoxô. Fala. Ioiô, michoxô. Y menos Y0 igual a M multiplicado por X menos X0. Onde esse X0 e esse Y0 é o ponto que ele me deu. X e Y, respectivamente. E esse M é o coeficiente angular. Substituindo todo mundo, eu consigo escrever a equação da reta. Como é que funciona isso? Vai ficar como? Vai ficar Y menos Y0, que é 4, que é igual ao coeficiente angular, que é 2 menos multiplicado por X, menos X0, que é igual a quanto? Menos 1, menos com menos mais. Dando uma arrumada nisso daqui, vai ficar quanto? Y menos 4
igual a quanto? Igual a 2x mais 2. Um pequeno detalhe, quando você escreve a equação de uma reta, você tem que escrever na forma ax mais by mais c igual a zero, tá bom? Ou seja, você tem que igualar a equação a zero, colocando x, y e termo dependente. O que eu vou fazer aqui? Vai ficar 2x menos y mais 2 mais 4 igual a zero. Vai ficar 2x menos y mais 6 igual a zero. Isso aqui que eu escrevi chama-se equação geral da reta. Isso foi o primeiro caso. A segunda maneira de escrever uma equação da reta é quando ele dá 2 pontos. Lembra-se que eu ensinei para vocês. Eu ensinei como achar uma equação da reta. Primeiro passo, utilizando a fórmula, Ioiô Xoxô. Nesse caso, eu vou precisar sempre de o quê? De um ponto e de coeficiente angular. A segunda maneira de escrever a equação da reta é quando ele me dá 2 pontos. Vamos lá. Segunda maneira. Determine segunda maneira de escrever uma equação. Quando ele me dá 2 pontos. Quando ele me dá 2 pontos, eu faço cálculo de determinante para escrever essa equação. Como? Observem aqui. Exemplo 2. Determine a equação da reta que passa pelos pontos A, menos 1 e menos 2, e o ponto B, que é 5 e 2. Como é que você vai fazer aqui? Você faz o determinante, tá? Você pega aqui, olha, aqui os pontos, coloca aqui x e y, respectivamente, que são as variáveis que você vai precisar. Coloca aqui o número 5, coloca aqui o número 2, aqui coloca o número menos 1 e aqui coloca menos 2. E completa todo mundo com 1, ficou claro? Agora você vai fazer o determinante aqui. Esse menos 1 joga para cá para cima e esse x joga para cá para baixo. Esse 1 vai para cima, esse 1 aqui vem para baixo. Fazendo o cálculo, como é que vai ficar? Assim. Aqui, ó. 5 vezes menos 12 é menos 10 vezes 1, tem que ser igual a zero, né? Porque isso aqui é uma reta. 5 vezes menos 12 é menos 10 vezes 1 é menos 10. Aqui, ó, x vezes 2 é 2x, 2x vezes 1 é mais 2x. Aqui, menos 1 vezes y é y, vezes y é menos y, aí menos, abre parênteses, faz o contrário agora. Isso aqui vai ser quanto? Menos 2x. Aqui vai ser igual a quanto? Menos 2. E aqui, finalmente, vai ficar quanto? Mais 5y. Tudo isso igual a zero. Vai ficar quanto isso daqui? Arrumando, vai ficar menos 10 mais 2x menos y, menos com menos, mais 2x, menos com menos, mais 2, menos com mais, menos 5y, tudo isso igual a zero. Agrupando os termos semelhantes, x com x, 2x mais 2x é 4x, y, menos y com menos 5y, menos 6y, e menos 10 com mais 2 vai ser menos 8, tudo isso igual a zero. Dá para simplificar essa equação? Tranquilo. Multiplica por quanto aqui? Aí multiplica não, divide, né? Divide por 2. Vai ficar quanto? Vai ficar 2x menos 3y menos 4 igual a zero. Isso aqui é outra equação da reta. Ficou claro como eu escrevi? Beleza. Essas equações, tanto do primeiro exemplo que eu coloquei aqui, que é menos 2x menos 3y menos 4 igual a zero, e essa equação aqui, essa forma de colocar a equação em função do zero chama-se equação geral da reta. Só que desde lá na nona série, vocês aprenderam a forma reduzida da equação. É isso que eu quero mostrar agora e também como ler essa equação. Observem, por favor. Formas de expressar
uma equação da reta. Normalmente, quando nós escrevíamos uma equação do primeiro grau, escrevíamos desse tipo: y igual a 2x mais 5, por exemplo, aqui. Na verdade, essa maneira de se expressar uma equação chama-se equação reduzida. A equação reduzida, ela deixa em evidência algumas informações importantes a respeito da equação do primeiro grau. Uma equação da reta. É assim que a gente deve se expressar com ela agora. Equação da reta. Dá algumas informações muito importantes. Toda equação da reta, ela é escrita na forma y igual a mx mais n. Onde esse n, que é o termo independente da equação reduzida, chama-se coeficiente linear. E esse m chama-se coeficiente angular, esse que eu acabei de explicar para vocês. Utilizando como exemplo essa equação aqui que eu escrevi para vocês, observe um pequeno detalhe. Yx. Esse coeficiente linear é o ponto em que a equação ela toca no eixo y, entendido? É como se essa equação fosse daqui, olha só. E bem aqui é esse n, o coeficiente linear. O ângulo se tira daqui, o coeficiente angular, que no caso é igual a quanto? Que no caso é igual a 2. Não é que é interessante? Nos exemplos, é muito comum, por exemplo, deixa eu me colocar aqui, esse exemplo aqui que eu dei mesmo, 2x menos 3y menos 4 igual a 0. Observe. 2x menos 3y menos 4 igual a 0. Isso aqui chama-se equação geral, ou pelo menos a forma geral da equação. Bora escrever a equação reduzida dela? É bem simples. Passa para cá, vai ficar quanto? Vai ficar 3y igual a quanto? 2x menos 4, y igual a quanto? A 2x menos 4 sobre 3. Dando uma arrumada aqui, vai ficar quanto? Y igual a 2x sobre 3 menos 4 sobre 3. Esse valor aqui, esse m igual a 2/3, é o coeficiente angular desta equação. E nos vários exercícios que nós fizermos, ele vai pedir para você escrever isso. Então tem que prestar muita atenção nos detalhes. Ficou claro o que eu escrevi, o que eu falei? Beleza. Isso aqui, senhores, encerra a parte 1 da nossa aula. Esse material de geometria analítica é maravilhosamente longo. E eu vou colocar mais material para vocês estudarem nesses finais de semana, nesses dias, tá bom? Se Deus quiser, amanhã a gente já tem o nosso simulado da nossa nova plataforma e já vai dar para estudar. O que vai ser cobrado vai ser a primeira parte de geometria analítica apenas. Está bem? Vou encerrar aqui e parar a gravação. Só um minuto, rapidinho.